Olá, queridos alunos. Eu sou Wilson Montalvão, professor de Física aqui do curso FIC. Nós vamos tratar um pouco dos espelhos esféricos. Lembre-se, quando eu falo em espelhos, eu penso no fenômeno da reflexão. E quando eu falo em espelhos, eu me refiro a dois tipos nos esféricos, o espelho côncavo e o espelho convexo. Porém, é bom entender, todos os espelhos seguem as duas leis da reflexão. Quais são as leis da reflexão? Raio incidente, raio refletido, raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares e estão no mesmo plano. E a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Tanto no espelho plano quanto no espelho esférico, essas leis são as mesmas. No caso do espelho côncavo convexo, vamos mostrar a vocês aqui. O espelho ele é côncavo quando a parte refletora é a região interna da calota esférica. Esse espelho é o espelho côncavo. Aí o espelho é convexo quando a parte refletora é a parte externa da calota esférica. O eixo principal fica dentro do espelho, tá? Montalvão, e tem diferença entre esses espelhos? Tem sim. Tem sim, a gente vai percebendo durante a aula. Bom, o espelho, ele tem eu tenho os elementos do espelho. Por exemplo, percebemos aqui que nesse espelho eu tenho o famoso centro de curvatura. É como se fosse uma circunferência. A circunferência vai ter centro, vai ter pontos pertencentes à circunferência, vai ter raio. Então, é o centro de curvatura que se encontra no eixo principal. Esse outro ponto aqui, aqui é o vértice do espelho. Montalvão, mas o vértice, sim. O vértice é onde o eixo principal toca no espelho. Temos também o eixo principal. Montalvão, mas por que principal? Eu posso ter vários eixos que saem do espelho e vêm para o centro. A gente adota como principal. Esse é o eixo principal. Montalvão, e aqui o que é? Aqui é o foco do espelho. E você vai perceber que o foco do espelho fica sempre no ponto médio entre o centro e o vértice. A distância focal é sempre a metade do raio. Então, como você pode perceber aqui, tá vendo? Eu tenho aqui, o foco é a metade do raio. Então, essa distância aqui é o raio. Logo, essa distância aqui é o foco. E o foco é sempre a metade do raio. Tudo bem até aí? Beleza, vamos lá. Galera, veja, eu tenho que entender. Eu tenho dois tipos de foco. O foco pode ser real e o foco pode ser virtual. Esse espelho aqui, veja, os cabelinhos estão para cá, é um espelho côncavo. Esse espelho aqui é um espelho côncavo. Daqui a pouco a gente vai entender melhor, mas vejam, todos esses raios chegam no espelho, paralelamente, estão refletindo e estão passando por um ponto. Esse é o ponto. Então, o foco real é quando os próprios raios refletidos, eles chegam nesse ponto, chamado de foco. O espelho côncavo tem sempre foco real. Então, o espelho côncavo tem sempre foco real. E o foco real, ele é sempre maior que zero. Toda vez que você tiver um espelho côncavo, o seu foco, ele é positivo. Mas Montalvas, e agora? Vejam, repare bem.
Os cabelinhos estão para cá, ó, para cá. Esse espelho é um espelho, ó, convexo, ó, convexo. Mas qual é a vantagem do convexo? Depois eu explico. Mas se vocês perceberem, todos os raios que estão chegando no espelho, paralelamente, eles estão refletindo e eles jamais vão se encontrar para fora do espelho. Mas se a gente prolongar os raios refletidos, eu tenho um ponto de interseção. Esse foco é chamado foco virtual. Porque ele não foi gerado pela interseção dos raios refletidos. Ele foi gerado pela interseção dos prolongamentos. Ah, Montalvani, agora eu estou lembrando. Então, toda vez que o foco for virtual, ele é negativo, perfeito. Espelho côncavo tem foco positivo, porque é foco real. Espelho convexo tem foco negativo. Ok? Vamos lá. Agora, essa parte aqui, ela é muito, muito, muito importante, porque é através dos raios notáveis que nós vamos conseguir gerar as imagens. Então, vejam, aqui eu estou pegando no lado esquerdo um espelho côncavo, ó, um espelho côncavo, e eu tenho o centro, o foco e o vértice. O que é a propriedade? A propriedade diz, toda vez que um raio incide de forma paralela, ele reflete passando pelo foco. Vejam a animação. O raio veio, ó, de forma paralela, bateu no espelho e refletiu passando pelo foco. Vejam que esse foco é um foco real, porque foi o raio refletido que passou pelo foco. Nesse outro aqui, é um espelho convexo, observe, convexo. Então, eu vou mandar um raio, ele veio, esse raio aqui, desse espelho aqui, que é o convexo, esse espelho aqui é o convexo, tá? Então, veja, o raio vem paralelamente, só que ele não pode atravessar o espelho, ele bate e volta. Olha o raio refletido voltando. Mas quem é que está passando pelo foco? Não é o raio refletido, é o prolongamento. Logo aqui eu tenho um foco negativo, logo aqui eu tenho um foco positivo. Beleza, gente? Grava aí, essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, raio luminoso incidente passando ou sua continuação pelo foco. Vamos lá. Olha só esse espelho aqui, ó. Espelho côncavo. Vamos lá. O raio vem passando pelo foco, vem passando pelo foco. Observe. Quando ele reflete paralelamente ao eixo principal. Ou seja, se vier passando pelo foco, reflete paralelo. Nesse outro espelho que é convexo, o primeiro é côncavo. Esse aqui é côncavo, ó. E esse aqui é o convexo, ó. No convexo, veja o que vai acontecer. Vejam aqui os cabelinhos, tal, beleza, ó. O raio vem querendo passar pelo foco, ele vem na direção de passar pelo foco. É o prolongamento que passa. O raio refletido vem paralelo. Vocês notaram que essa segunda propriedade, ela é o contrário da primeira? A primeira diz, se vier paralelo, passa pelo foco. Essa, se vier pelo foco, volta paralelo. Vamos agora ao terceiro raio notável. Veja, esse está dizendo que ele passa pelo centro de curvatura. Galera, toda vez que um raio ele vem pelo centro, ele reflete de forma que vem pelo mesmo caminho. Ele volta sobre si mesmo. Observe, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho um espelho côncavo e o raio, veja que ele veio passando pelo centro e voltou pelo centro. Então, se ele vier pelo centro, ele volta sobre si mesmo. Tanto no espelho côncavo, que foi o primeiro, como esse que é convexo. Se ele vem querendo passar pelo centro, ele volta sobre si mesmo.
tá? Esse é o terceiro raio notável. Terceiro. Mas qual é a importância, Montalvão, desses raios notáveis? Veja só, é através dos raios notáveis que a gente vai, com certeza, formar as imagens e entender todas as questões, que faremos isso mais na frente. Bom, o raio de luz passando pelo vértice, gente, toda vez que o raio vier pelo vértice, seja no espelho côncavo, seja no espelho convexo, automaticamente, ele reflete com o mesmo ângulo. Vejam, aqui eu vou pegar, o espelho côncavo. Então, vamos lá. O raio veio pelo vértice, e aí o que aconteceu? Ele volta com o mesmo ângulo. Veja, esse ângulo é igual a esse. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui eu tenho, um espelho convexo. O raio veio pelo vértice e ele refletiu pelo vértice também, com o mesmo ângulo que veio. Tá. Montalvão, então vamos repetir aqui rapidinho. Quais foram os raios notáveis? O primeiro, se o raio vier paralelo, reflete pelo foco. Se o raio incidir passando pelo foco, ele reflete de forma paralela. Se o raio de luz vier pelo centro, ele reflete sobre si mesmo. E se o raio de luz vier pelo vértice, ele reflete com o mesmo ângulo. Vejam, a gente vai dividir essa aula de espelhos esféricos em duas partes. Essa primeira parte foi a apresentação e mostrando a vocês os raios notáveis. A segunda aula de espelhos esféricos, nós vamos trabalhar a formação das imagens e o estudo analítico. E depois teremos uma terceira aula, que serão os exercícios. Um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.